Bom, boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Está começando mais um SecurityCast, né, webcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. E eu já, inicialmente, aí já peço para o pessoal se apresentar, né, vou convidar, então, inicialmente, aí o Alberto Azevedo. Se apresentar, por favor, Azevedo. Olá, boa noite. Meu nome é Alberto Azevedo. Eu sou especialista em segurança. Atualmente estou trabalhando com consultoria para empresas. Tenho alguns projetos na área de segurança, como o projeto Security Experts. Também estou participando de um projeto novo de segurança agora, que chama-se UVST, que é User... Fugiu o nome agora. Depois eu falo de novo. Então eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês, para ver como é que vai ficar. Beleza. Gilberto? Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês novamente. Estamos aqui no primeiro SecurityCast do ano, né, começando aqui o ano 2015. Então, boa noite a todos. Meu nome é Gilberto Sudré, como eu falei, sou professor do Instituto Federal de Educação do Estado do Espírito Santo e também sou pesquisador na área de segurança da informação. E aí estamos batendo um papo aí sobre startup hoje à noite. Aí, boa noite a todos. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado na área de direito digital e estamos aqui para contribuir com a visão sempre jurídica, né, necessária a esse assunto, né, que é discutido aqui no SecurityCast. E agora vamos iniciar no tema que é o startup, né, em segurança da informação. Obrigado, senhores. Vamos agora aqui. Meu nome é Alcione Júnior, né? Eu sou consultor em segurança cibernética, professor universitário também na área de segurança da informação, na Universidade Católica de Brasília, Unip, além de prestar consultoria em outras empresas aí e ministrar alguns cursos da área. Então, como já foi falado hoje, nosso tema é startup em segurança da informação, e como a gente sempre faz inicialmente, vou trazer aqui alguns conceitos iniciais para a gente ir batendo sobre esse tema. Então, a primeira pergunta que o pessoal vem aqui, né, o que é startup? Então, tem diversos investidores na área que dizem que qualquer pequena empresa, no seu período inicial, eles consideram startup, né? Mas tem muita gente também que fala que startup é uma empresa com um custo de manutenção muito baixo, mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. A definição mais atual hoje, que os especialistas e investidores falam, que startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível e escalável, trabalhando com condições de extrema incerteza. Ela geralmente é acoplada, né, vem junto com uma ideia inovadora, uma ideia nova, uma coisa que é feita para revolucionar o mercado, que essa ideia é apoiada geralmente por pequenos investidores, ou inicialmente sem nenhum investidor, né, como a gente sabe que esse modelo, na verdade, cresceu inicialmente nas garagens, né, como já viu lá no Vale do Silício, já viu, tem diversos filmes que tratam sobre isso, esse tema. Então, esse modelo, né, como a gente comentou, um modelo, de certa forma, incerto, não tem, assim, digamos, um modelo pronto. Então, é uma coisa que vai crescendo, vai vindo de cada um. Logicamente, tem aquele modelo padrão, né, que é um grupo de jovens com ideias e vontade de trabalhar, né, muitos programadores que viram noites a fio, tentando levar em frente essa ideia. E a startup de segurança nada mais é as startups de segurança não é nada diferente disso aí, né? Então, elas começaram a crescer do ano de 2013 para cá, ainda mais com as informações que foram jogadas ao vento, né, pelo Snowden. Então, elas começaram a ter alguns olhares maiores sobre elas, né? Investidores começaram a olhar com outras formas, com outros olhos, em cima dessas empresas, para tentar buscar ideias inovadoras que possam suprir ou acabar com esses tipos de problemas de segurança que estão tendo hoje, que a gente conhece. E continua crescente isso aí. A gente pode ver até diversas pesquisas que falam das empresas de segurança que estão crescendo. A gente vê pequenas empresas ou médias que estão crescendo cada vez mais com ideias para tentar suprir essa área de negócio que, na verdade, muitas vezes é esquecida, não é isso, pessoal? Isso, senhor, só para complementar e até dar um pouco de tempero aí a questão do mercado, né, que as pessoas devem estar pensando, mas será que tem mercado? Será que o startup hoje é uma área interessante, você abrir um negócio
focado nessa área, ou prestação de serviço, ou desenvolvimento de algum produto. Tem muito tempo, acho que tem umas 2 semanas, que o CERT, que é o Centro de Estudos de Resposta a Incidentes, Incidentes de Segurança do Brasil, ligado ao NIC-BR, lançou um relatório dos ataques que eles tiveram notícia, que eles acompanharam do ano 2014. Simplesmente, os ataques triplicaram em 2014 em relação a 2013. Então, veja que as empresas estão sob ataque fortíssimo de outros, ou crackers, ou até outras empresas concorrentes que querem ter algum acesso à informação privilegiada, e muitas vezes as empresas não estão preparadas para se defender. Então, é um campo bastante grande, né, de funcionamento. Então, a gente tem não só a questão de espionagem industrial, a parte mesmo de concorrência desleal, tem a parte de ativismo, né, o hacktivismo digital também, dependendo do tipo de empresa onde ela atua. Tem grupos hoje que estão usando esse tipo de ataques como forma de protesto, né, político dessa situação. Então tem várias situações dessa questão, além das questões financeiras, né, fraudes, ataques a usuários, né, então, ou seja, e códigos maliciosos. Então isso tem crescido bastante, uma área bastante grande, e acho que tem muito mercado aí hoje, tanto na prestação de serviço, quanto na criação de produtos que venham a aumentar a segurança ou diminuir o risco de empresas e até de usuários também, né? Aí, só lembrando, também tem o mercado de computação móvel, que também é imenso, né, crescendo rapidamente também em todo o mundo, que também é um ávido consumidor de soluções de segurança nessa situação. Isso aí mesmo, Gilberto. A gente está vivendo nesse mundo de incertezas aí na área de segurança, né? O pessoal, eu vejo que não tem muito caminho certo ainda. A gente vê diversas palestras, né? Pelo menos eu vi, né, no ano 2013, 2014, dos eventos que eu palestrei e participei também, que o grande problema hoje em dia é achar o profissional de segurança. O pessoal fala, eu quero trabalhar com segurança, eu preciso de segurança, mas na hora que vai contratar, cadê a especialização da segurança, né, desse profissional? Cadê essa pessoa para trabalhar aqui? E realmente o pessoal fala, tem gente que paga muito pouco para alguns profissionais, mas também qual a qualificação que é necessária? Fica um pouco nessa briga, e eles estão muito de olho nessas startups, né? Essas pequenas empresas que estão abrindo agora, o pessoal está indo ali, nem que ele capture a ideia para capturar esse profissional junto com a ideia, para levar para a empresa, né? Mesmo que a ideia não seja tão inovadora assim, mas eles estão procurando pessoas que tenham esse perfil, esse skill, né, de que vai buscar, porque a gente sabe, né, como já falei em diversos webcasts aqui, a segurança da informação é aquele mar de conhecimento, né, onde você tem que buscar ali cada coisa. A gente entra em vários setores da empresa, né, como RH, administrativo, ou próprio dentro da tecnologia da informação também, redes, bancos de dados, programação, desenvolvimento, no caso. Então, com isso tudo, começa a dificultar achar o profissional especialista, né? Acaba aquela história, eu trabalho com segurança da informação, eu conheço tudo sobre banco de dados, conheço tudo sobre desenvolvimento, conheço tudo sobre direito digital, né, como o meu amigo aí, Gustavo. Então, não tem mais uma pessoa que sabe de tudo. O negócio se ramificou e esse profissional está sendo procurado porque não se acha tão facilmente assim no mercado. E nessa questão, acho que assim, importante quem está pensando em empreender, em criar um pequeno negócio, ele ter a ideia que a parte técnica é importante, ter uma solução inovadora é importante, uma solução que funcione, eficiente ou eficaz, mas ele também precisa conhecer um pouco da mecânica desse mercado de startups, por exemplo. Ele vai ter um bom produto, aí ele tem que fazer um bom plano de negócio, saber vender o seu produto. Tem várias empresas hoje de investimentos, de capitais anjos, que financiam ou fazem aporte de dinheiro a esses locais, essas empresas, né? E aí eles têm essa questão de receber esse dinheiro anjo e trabalhar, desenvolver o seu produto e vender, e depois essa participação da empresa ou não vai ser negociada diferente, eles vão ter dinheiro, inclusive, para investir em outros negócios. Então, o caminho, para quem está pensando em empreender, obviamente, ter uma formação técnica sólida, né, seja com ideias inovadoras, né, ou até que sejam inovadoras, não sejam realmente práticas, que facilitem a vida do usuário, mas, além disso, é importante ele ter a ideia
de ter um negócio. Então ele tem que vender o negócio dele, tem que saber como vender, né, o produto, o serviço, ou a área que ele está querendo oferecer para que ele tenha assim, aceitação e ter, né, o dinheiro de financiamento para poder tocar o projeto em si. Então tem uma mescla aí entre negócio e entre parte técnica também. Ô Gilberto, assim, minha dúvida para a galera que está escutando aí talvez também, a área de segurança da informação também é tão vasta quanto a própria área, né, de informática, digamos assim. Então, teria como fazer, teria objeto para trabalhar especificamente com uma startup de pentester, por exemplo, ou uma startup de blindagem, enfim, de segurança na rede, ou não, assim, uma startup de segurança da informação teria que ser um faz-tudo, ou teria que dominar todos os conceitos de segurança? Eu acho que não, viu, Gustavo? Eu imagino assim que para ter uma startup ele tem que ter um produto, um serviço que seja vendável e replicável muitas vezes. Então, o que o investidor está procurando é alguma coisa que se replique para que ele possa investir e depois multiplicar aquilo muitas vezes. Então, por exemplo, uma área uma área muito vasta, eu concordo com você em relação a isso, mas a questão de, por exemplo, de investimento poderia ser uma área do tipo segurança para a internet das coisas. Hoje a gente tem uma série de eletrodomésticos dentro de casa que tem muitas vezes um hardware limitado, um software que ainda está cheio de bugs, e se você tem uma empresa que melhora essa segurança, que tem algum tipo de proteção para esse tipo de dispositivo, é um bom mercado. Mercado da área de criptografia, né, ferramentas de criptografia, de proteção, que é uma área também que tem uma tendência grande de se desenvolver. Né, então, comunicações seguras, chat, e-mail, também é uma outra área importante. Né, a parte de malware também, né, defesa contra malware, também é uma área importante, se bem que é uma área que demanda realmente de investimento bastante grande, que hoje em dia é uma coisa bastante sofisticada, mas tem área também. Então, assim, acho que se alguém está pensando em fazer uma startup, eu não pensaria em abranger muitas áreas, e sim em fazer um investimento numa área específica e ser muito bom e ter um produto ou um serviço muito bom, replicável naquela área. Só aproveitando aí a tua deixa aí, Gilberto. Tem uma empresa chamada Illumio, né, que ela fica em Sun Valley, na Califórnia. Ela foi fundada em 2013. Ela recebeu um aporte ano passado de 42 milhões e meio. E ela surgiu com a ideia, de certa forma simples, mas é uma ideia de uma coisa que foi deixada para trás no mercado, de certa forma. O pessoal começou a pensar muito em borda, né, falando um pouco mais de infra agora nesse momento, né, e a administração dos próprios sistemas ali operacionais da rede, mas o pessoal chegou a ter uma ideia sempre de fazer o seguinte: todo mundo está investindo em borda, e eles pensaram na comunicação entre máquinas. Então, eles ficam olhando algumas portas específicas, e essas portas quais que são autorizadas, né, e comunicáveis com outras diferentes máquinas, pensando em diminuir, então, os danos ou possíveis danos que poderiam ocorrer desse risco desse equipamento estar comprometido. Essa abordagem pode ser considerada de um ativo em um momento de invasões que são consideradas inaceitáveis. Essa solução ela também envia alertas nas máquinas quando tentam violar, para que seja possível remediar os problemas antes que aconteçam. E tem outros também, né, a própria Light Cyber, que foi fundada em 2011, já um pouco antes, eles receberam um aporte de 11,5 milhões de dólares também, e ele proveu monitoramento e análise de endpoints, em busca de sinais de invasão que ocorram no incidente e em alertas. Então, o foco de quem está pensando em montar startup, na minha visão, como você mesmo já falou, é buscar algumas possíveis soluções que o mercado não está abrangendo de certa forma, está deixando para trás, ou simplesmente não se evoluiu tanto nesse momento, né? Pensar antivírus evolui, né? Firewall evolui cada dia mais, IPS, DS, você já pensa muito sim para gerenciar todos esses logs, esse tipo de coisa. Por que não vamos pensar uma ideia que vai suprir uma pequena empresa que não precisa disso tudo, ou coisas mais simples que estão sendo esquecidas mesmo? Exatamente, pensar numa questão assim, é um problema, né, e aí eles vão buscar uma solução para isso. Né, quer dizer, nessa linha também de startups famosas, conhecidas que você relacionou, tem uma outra, da Centrix, que fundou em 2011, né, recebeu 6 milhões de dólares de aporte de dinheiro, e elas trabalham em software para poder identificar e
mitigar ataques de denial of service, negação de serviço. Ou seja, então, são ferramentas, são startups que pensaram em problemas e estão em busca de solução para aqueles problemas que são bem específicos, pontos bem específicos para isso. Vê que tem espaço para muita coisa ainda aí. Eu acho que as regras para você fazer uma startup de segurança da informação são basicamente as mesmas que para você fazer uma startup na área de tecnologia. Tem que oferecer um bom produto, tem que ter uma solução, tem que ser viável de fazer feito economicamente, tem que ter um lucro razoável a ser obtido em curto e médio prazo. A única coisa que eu acho que existe de diferença é que talvez exista um problema maior para você convencer os investidores do que você quer fazer. Porque como é uma área inerentemente mais complexa, com problemas mais complexos, e que às vezes é preciso muito mais investimentos para conseguir resultados não tão palpáveis, eu imagino que certas situações devem ser extremamente difíceis você explicar isso para investidores anjos numa sala de reunião. Então, assim, por exemplo, você pode fazer uma startup de qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu tivesse que criar uma startup hoje, eu poderia fazer uma startup para fazer um aplicativo de comunicação de mensagens seguras. Beleza, esse é um negócio que é tranquilo, você consegue explicar, beleza. Agora, você imaginou você querendo explicar para um investidor alguma coisa mais complexa, quando você entra mais fundo na área de segurança, torna um pouco mais difícil você conseguir um investimento. Sem investimento, você não faz muita coisa, né? É verdade, Alberto. Assim, nesse ponto, a minha sugestão é que o empreendedor, né, ou seja, a equipe de startup, procure alguns investidores anjos que tenham atuação na área de tecnologia. Tem alguns investidores anjos no Brasil que se especializaram em trabalhar e em estudar, em analisar soluções de startups da área de tecnologia. E eles têm profissionais que entendem e que conseguem captar a ideia de mercado, linha, crescimento, né, demanda, para essa situação. Então, nesse caso, é mais interessante procurar, né, esse tipo de investidor anjo que tem esse perfil de já investir em empresas de tecnologia. Aí fica um pouco mais fácil de apresentar, né? Mas, obviamente, como eu falei, o empreendedor ele tem que estar preparado para vender o seu peixe, né? Ou seja, na hora vamos ver lá, ele vai ter que vender realmente o peixe dele para os investidores, para que convencer os investidores a comprar. A primeira venda que ele faz do produto dele é para o investidor, depois ele vai fazer para o público. Se ele não consegue vender nem para o investidor, aí ele não vai conseguir nem vender para o público também, né? Eu até recebi uma pergunta esses tempos atrás aí no evento, falar um pouquinho sobre startup de segurança com o pessoal, e foi me colocado isso, né? Poxa, eu vou fazer o produto, eu consigo fazer, uma ideia muito boa, professor, para fazer, só que eu preciso de dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Tipo assim, às vezes o cara não tem que ser bom só na área de tecnologia, né? Pode ser o melhor cientista que for da computação, o melhor analista de segurança, o melhor programador que tem ali, mas ele precisa do tino comercial, nem que ele se ligue a alguém que tenha tino comercial na equipe da startup dele para conseguir vender o peixe. Um cara, apesar de eu não gostar muito da solução dele, mas foi abrangida pelo mundo todo, que tem esse tipo comercial, é o próprio Bill Gates, né, na época que ele pegou e vendeu a ideia sem o produto. Né, sabe, quem já viu o filme, né, ele pegou um sistema operacional. Eu consigo fazer seu computador funcionar para quem está em casa. E aí, você vai querer comprar? E assinaram um contrato com ele, dizendo que queria, né, ele fez o contrato que ele ia fazer, depois ele foi atrás do produto, obviamente conseguiu fazer, né, hoje ele está na casa de mais de 70% das pessoas no mundo, que é o Windows que a gente está falando, mas ele teve que ter um time comercial, ele não podia ser só bom naquilo que faz. Outro exemplo é o próprio Steve Jobs, né, com um amigo dele, o Wozniak, né, se eu tiver errado o nome dele, vocês me desculpem aí. O cara, o Wozniak é um cara muito bom para fazer o quê? Fazer o software, para montar a máquina, e o Steve Jobs é um cara muito bom para vender. Então juntou muito aquilo, apesar de conhecer também, né? Mas juntou a ideia, o cara que sabe vender, a ideia sabe traduzir as vontades do mercado, entender o que o mercado quer para entregar, sabe vender e o cara sabe fazer. Então você tem que ter também uma pessoa com esse perfil, ou você tem que ter esse perfil também para chegar lá e apresentar a sua ideia. Você citou um negócio interessante. O Steve Jobs ele tinha uma frase que serve muito para
qualquer pessoa que esteja começando a startup, ele falava assim, que nós não temos que olhar para a competição e para os nossos competidores e pensar que nós vamos fazer uma coisa melhor que eles. Nós temos que olhar e pensar que nós vamos fazer uma coisa diferente. E, na verdade, basicamente, é o que a gente vê todos os dias. Você surge uma solução nova, que é diferente, mas ela tem um detalhezinho que é brilhante. E aí ela estoura. Exatamente por aí, Alberto. Acho que é pensar fora da caixa, né? Ou seja, tem muitas soluções, pensar na solução que seja diferente, né? Pode nem ser, se ela for melhor, melhor ainda, mas se ela não for melhor, mas que ela seja diferente, já é uma boa alternativa. Aí eu já deixo a pergunta para o pessoal também aí, até para o Gustavo, se ele possa ajudar a gente aí no conhecimento. Eu pensando em montar uma empresa, né, uma startup, enfim, né, dar esse chute inicial, quais são as possíveis legalidades, né, que eu tenho que seguir, ou alguma coisa que eu tenho que buscar para evitar enfiar o pé pela mão, ou questão de patente. Seria bom de dar uma listada do pessoal aí também, para não, cara, poxa, eu vou criar um produto, mas ele é parecido com o outro. Será que você possa ter alguma implicação legal na criação desse produto? Alcione, deixa eu até complementar a sua pergunta. Com uma outra questão que deve ser uma preocupação também de muitos outros usuários, que é imaginar o seguinte: o empreendedor vai levar a ideia dele para e aí vai colocar lá no investidor e ele vai falar essa pergunta: e aí, será que ele vai levar a minha ideia, roubar a minha ideia? Como é que vai levar a minha ideia, roubar a minha ideia? Como é que eu vou proteger disso? Bota muito no seu microfone, por favor. Oi, não entendi o quê? Bota mute no seu microfone que está replicando. Ah, tá. Desculpa. Obrigado. Eu não sei se entendeu a pergunta, Gustavo, se conseguiu entender. Ou seja, complementando a pergunta do Alcione, e em relação a ele vai levar a ideia dele para mostrar para alguém, né? E aí, como é que ele vai fazer para proteger a ideia dele, para que ninguém, um investidor mal intencionado, leve essa ideia para outra pessoa e roube a ideia dele? Olha, na verdade são vários caminhos, né, que foram perguntados, né? Primeiro é assim, eu quero abrir uma startup e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que efetivamente criar uma empresa. Eu tenho que ter aqui um tipo societário que eu vou escolher, ou, dependendo do faturamento anual, até uma MEI, que é o microempreendedor individual. Mas, né, sim, eu estou falando aí de 60 mil anual. Isso não, acho que não seria o caso, né? Se a startup, até pelo aporte que ela recebe, né, se ela talvez ela tenha a missão, talvez, assim, de extrapolar esse valor. Então, seria uma pessoa jurídica mesmo, de sociedade limitada, né? E a questão, professor Gilberto, para proteger, é a questão de proteção de marca mesmo, de produto. Então, aí é registrar tudo aquilo que for relacionado à startup, né, principalmente o produto, né, e mais, assim, além desse registro, que é a proteção jurídica que você dá à empresa, à marca, a tudo que é utilizado, inclusive o que é feito por ela, fabricado, o programa de computador, da mesma forma, se for fazer um software que desempenha uma atividade, olha, né, se vamos registrar, é registrado também, isso tudo é registrado através do INPI, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, apesar de ser propriedade industrial, a propriedade intelectual também entra na proteção conferida pelo INPI. Então, você tem essas opções e, aliado a isso, né, você tem que ter bons contratos, né, assim, jurídicos para trabalhar com as empresas que a própria startup vai contratar para, de repente, terceirizar um serviço para ela, ou, inclusive, com os empregados que você vai contratar para trabalhar para a sua startup. Olha só como é que é isso importante. Tem que ter um contrato de trabalho, né, dizendo que toda a propriedade intelectual que for criada no desenvolvimento da startup é de propriedade da startup. Porque senão esse funcionário ele pode sair e pode querer criar um imbróglio, um problema jurídico para você, dizendo que a propriedade intelectual era dele, não era sua. Porque o contrato de trabalho não tinha nenhuma previsão sobre isso. Né? Então, todas essas nuances são o quê? São itens que devem ser observados por alguém que quiser fazer parte, assim, né, encabeçar, assim, liderar uma startup. E eu vou dizer além, né, se parece que é muita coisa, assim, realmente é trabalhoso, para isso você tem que ter, né, um jurídico, né, e
também você vai demonstrar muito além, né, de o conhecimento, é mostrar para o investidor, que no caso é o anjo, que você tem o quê? Tem conhecimento para segurar o quê? O aporte financeiro que ele vai te dar. Que você não está ali brincando. E aí você ganha o quê? Credibilidade, né, e confiabilidade desse anjo, para que você possa então figurar como um líder, assim, um empreendedor dessa startup que ele está, né, querendo colocar para acontecer aqui no Brasil. Bem lembrar dessa questão do funcionário, Gustavo, dele ter que lembrar que assim, ele tem empregados, desempregados, tem que ter constado no contrato de trabalho essa questão de relação, né? De por que ele está ali fazendo, qual é a atividade, e o que ele for construir é de propriedade intelectual da empresa e não do colaborador. É importante isso aí. Você queria comentar alguma coisa, Alcione? A respeito dessa parte de propriedade intelectual na empresa, realmente isso aí tem que ser tudo colocado no papel, né, Gustavo? Não adianta não, se não tiver no contrato, até porque se você observar, né, só para elaborar um pouco melhor a pergunta, assim, deixa, né, só para a gente observar, as pessoas que geralmente estão nessas startups são pessoas que trabalhavam em grandes empresas. Essas duas que eu comentei, por exemplo, aí com vocês agora há pouco, numa dessas empresas aí, a primeira, né, que foi se eu só abrir aqui o documento, Lumio, é o pessoal que trabalhava na HP. E o outro era o pessoal que trabalhava na IBM. Então, eles tiveram essa ideia, né, na empresa fora, depois que deu certo, obviamente, né, eles sentiram a segurança, tiveram esse aporte, saíram. E aí tem que ver até que ponto, né, essa criação deles durante o funcionário, se estava sendo feito ou não, pelo trabalho. Eu vi alguns casos já, inclusive, de processo, né, o cara falou, não, eu fiz aí durante o trabalho, não fiz, fica aquela discussão se é propriedade intelectual da empresa maior deles, ou da startup, ou deles mesmo, né, pessoal. Enfim, é um aspecto importante a observar isso aí também, né, Gustavo? Sim, assim, eu tive a oportunidade de ir numa startup e eu vi um problema, assim, eu identifiquei um problema que eram várias empresas que, na verdade, estavam sendo incubadas, né, assim, eram várias startups que usavam a mesma infraestrutura, né, e aí você está falando do mesmo servidor de arquivos, do mesmo servidor de backup, né, o mesmo servidor de página, banco de dados, e o que isso gerou, assim? Gerou numa análise jurídica que nenhum dos contratos estava blindado o suficiente para que esses dados que estavam em comum no servidor pudessem ou não ser utilizados por terceiros. Né? Ah, mas se o dado está lá, ele é meu, olha, não é bem assim, isso pode acontecer, e se você não tiver registrado, né, assim, tudo aquilo para dizer que a propriedade era realmente sua, você pode ter que provar isso, vai levar anos de justiça. Né? Assim, então, é bom você o quê? Nessa startup, antes de você entrar e começar a usar efetivamente a infraestrutura que está disponível para você, você identificar no contrato com a incubadora ou com as outras startups, dizendo que o que você fizer é de propriedade sua. Né? Assim, e isso, obviamente, nos termos jurídicos corretos dentro do contrato. Né? Então, assim, além da propriedade intelectual, relação empregado-empregador, é preciso que haver a proteção da propriedade intelectual, né, entre as relações entre empresas que podem vir a trabalhar para a startup ou trabalhar em conjunto no mesmo ambiente que a startup. Bacana. Esse aspecto aí, o outro que o pessoal tem que tomar cuidado, né? Tudo hoje em dia é questão de compartilhamento, né? Até para diminuir custo, muita gente acaba não pensando nesse ponto aí. Eu mesmo não tinha me atentado até hoje, né? A implicação legal que você podia dar, né, nessa forma de compartilhamento de local, de ideias e etc., como você estava comentando aí. Mas, bom, outra questão da startup que eu acho interessante, além da gente colocar essa parte legal, né, a questão da ideia, eu acho interessante também de passar por público como eu vou, né, a questão de apresentar essa ideia ao pessoal. Bom, eu tive a ideia, né, de fazer startup, por exemplo, que a gente comentou aqui do webcast, né, vamos fazer webcast, vamos vender agora essa ideia aí. Como eu posso ver, foi até comentado pelo Gilberto, né, na hora que for apresentar para o pessoal, será que eles podem utilizar essa minha ideia, né, quando eu falo dessa marca, né, vou registrar no INPI nesse, Gustavo, para não errar o nome aqui, de patentes, etc. Exatamente, INPI.
Então, registrar no NPI, registro de patentes ou somente de ideia? Aliás, eu tenho uma ideia, eu posso registrar a ideia, a patente de uma ideia, de alguma coisa nova, ou simplesmente um produto, um código, né, de um software? O que eu posso fazer de registrar? Você tem esse conhecimento aí? Olha, você pode registrar uma ideia desde que ela tenha que se manifestado enquanto um projeto. Né, assim, o que quer dizer? Uma ideia de uma letra de uma música. Quando ela virou letra, eu consigo registrar essa letra. Mas enquanto ela está no mundo da ideia, ela está num mundo não palpável, né? Igual o programa de computador. Eu idealizei um algoritmo, não. Você constrói o algoritmo em PHP, em Java, o que for, e aí você registra essa lógica lá. Teria que ser dessa forma, não tem como eu registrar uma ideia em si, né? Sem que ela tenha se manifestado de alguma forma. Falando de forma mais prática, Gustavo, assim, eu não posso registrar uma ideia abstrata, como o Gustavo comentou. Mas para eu registrar uma ideia, na verdade, eu tenho que ter um protótipo, mostrar que aquela ideia é viável, que aquela ideia funciona, e eu posso viabilizar e materializar aquela coisa. Então, na verdade, o registro da patente é a patente de um produto, que funcione daquele jeito, que tenha aquelas funcionalidades e que tenha aqueles recursos todos que eu imaginei. No caso de um programa de computador, o registro, né, até onde eu me aconselho, aí o Gustavo me corrija se eu estiver enganado aqui, mas o que eu registro, na verdade, é o código-fonte. Eu pego o meu programa, imprimo ele, lacro no envelope e entrego no NPI, ele vai ficar guardado lá. Se alguém mais à frente reclamar que... eu vou reclamar contra alguém, que alguém está plagiando meu código-fonte, então a gente tem que abrir os códigos-fontes e comparar se tem um nível de colidência ou não entre os dois códigos-fontes. Assim que, para código-fonte funciona assim, para produtos eles vão trabalhar assim, com uma ideia palpável, como o Gustavo comentou, bem no sentido de ter um produto, pelo menos, viável para implementar aquela ideia. Professor Gilberto, você está correto, e assim, inclusive, né, eu já vi casos em que, além do código-fonte, você também, todo mundo aqui, obviamente, né, assim, para a segurança do desenvolvimento, né, para você ter o quê? Valor para dizer que você não vai gerar um prejuízo lá na frente para alguém que te pagou para desenvolver, você usa o quê? Né, um gerenciador de código, né, que vai o quê? Vai gerenciar seu código-fonte nas versões que você for alterando o quê? Daquele arquivo e de todos os arquivos que compõem o seu código-fonte. Então, geralmente você imprime o que a gente chama de version tree, né, ou a árvore de versões, né, do seu código-fonte, dos seus arquivos, para mostrar o quê? Todas as alterações. Obviamente, né, o seu produto, né, o seu programa está registrado até aquela versão que você entregou. Né, assim, se alguma funcionalidade for agregada, né, vir a mais no programa, isso também tem que ser o quê? Feito, né, um adicional naquele registro para que ele também contemple essa nova funcionalidade. Só me lembrando, assim, eu trabalhei como perito numa causa, em que era uma causa exatamente de plágio, né, assim, acusação de plágio entre duas empresas que tinham códigos parecidos, mas que tinham, uma estava acusando a outra de plágio, e eu como perito fui trabalhar analisando os dois aplicativos e verificando qual era o tipo de comportamento de cada um dos códigos e como é que funcionava, cada estrutura e cada código foi criado, cada ferramenta. Então, ou seja, é um trabalho, né, assim, grande, teve um trabalho jurídico grande também entre as duas empresas, no embate jurídico entre elas, ou seja, dá algum trabalho. Então, por isso que é importante também que as empresas, ou startups, estejam cobertas nessa questão de direitos autorais e a parte toda de legal, para que não tenham problemas mais à frente nessa situação, porque é comum, aparece e funciona dessa forma também. Estão esses problemas aí, né? A gente vai vendo que tem um problema jurídico, a gente já listou que tem um problema de legislação trabalhista, né? Que está sendo incompatível com esses problemas aí. Eu acho que outra grande coisa que acontece aí é a questão de fechar a empresa, né? Porque, lógico, a gente faz uma startup, ela pode abrir, mas a gente sabe que muitos também podem fechar. Então o pessoal fala assim, abrir empresa é complicado, ainda mais quando se fala de montar uma startup de segurança para prover serviço, enfim, para prover, como o próprio Gustavo comentou, será que só vai prover serviço, vai ser uma coisa geral, uma coisa específica? E na hora de fechar essa empresa, né, como a gente sabe que o Brasil tem alguns problemas na questão de
que todo mundo fala, né? Abrir uma empresa é fácil, né? Difícil é conseguir fechar essa empresa que você abriu. E esse problema seria mais burocrático, não é isso, pessoal? Pode me dar uma força aí nesse ponto aí, que realmente é o problema mais burocrático do que qualquer a questão de legislação, né, para conseguir fechar a empresa, acabar com isso aí. Olha, fechar uma empresa é relativamente o que você falou. É trabalhoso, como é trabalhoso também abrir uma empresa, né? Então, você tem o quê? Que provar o seu nada consta no final das contas, né? Você tem que encerrar seus vínculos empregatícios, né? Demitir, pagar tudo, né? Obviamente, assim, né? Ou se demitir, enfim. Mas você tem que encerrar as relações de trabalho, né? Pagar os seus fornecedores se houver, né? E verificar se seu recolhimento de imposto tá o quê? Tá ok ou não. E aí você pode o quê? Encerrar. Né? Você pode dar baixa nessa pessoa jurídica. E aí você pode o quê? Fechar ela, a situação dela vai ficar o quê? Como finalizada. Né? Isso é importante porque você vai estar sempre ligado a ela, se estiver configurado como software, como societário, você vai sempre estar ligado a ela. E se ela existir e porventura tiver alguma dívida, ela entrar numa dívida ativa, por exemplo, na União, enfim, ela vai te perseguir isso. Né? Então você não vai conseguir abrir uma nova empresa, vai ter uma série de restrições por conta disso. Então o ideal é que você sempre o quê? Busque encerrar, mas, gente, encerrar até o fim, né? Gente que começa o processo, né, de fechar a empresa e abandona no meio. Então aí você não finalizou, enfim. Então, levar até o fim e conseguir, então, um documento que fala, ó, a empresa está encerrada. Né? E aí você não deve nada. O que acontece é que a empresa, às vezes, fecha, devendo todo mundo, né? Se fecha, não. Encerra as atividades, devendo todo mundo e, enfim, fica por isso mesmo, entre aspas, né? Mas os sócios, obviamente, sofrem uma série de consequências com isso. Eu acho que o maior problema sempre vai ser essa questão burocrática. O negócio tem que ser que você se empenha para abrir, você tem que se empenhar para fechar também, para não ter nenhum problema futuro. Mas aproveitar a questão, eu acho que é assim, todo mundo fica vendo assim, nossa, né, trabalhoso. Gente, assim, tem que realmente ter uma pessoa que entenda, né, o que tem que ser feito, né, e da mesma forma que para abrir uma startup, como para fechar. E se você quiser, você pode realmente correr atrás, pegar o conhecimento e aprender, né? Mas se for criar um tipo societário, por exemplo, a lei exige que o advogado assine esse contrato social, então em alguma hora você vai precisar de um jurídico realmente. Então, assim, se você tiver um jurídico, ele é o responsável por tanto abrir, né, assim, como por encerrar as atividades. Né? Então, assim, você não... Porque geralmente a gente está falando aqui isso e fica assim, nossa, eu tenho que saber isso tudo. Não. Né? Assim, você tem que ter o telefone de quem sabe, de repente, né? Se for do seu interesse. Então, lembrando que, se você achar que é muito trabalhoso, talvez com todo aporte financeiro que a startup vai prover, você consegue o quê? Contratar um jurídico que fique responsável por essas atividades que são, diria, né, fundamentais, mas acessórias ao objeto do negócio, né? E Martinelli, também é uma questão, não só a questão jurídica, que é importante no caso de abrir, fechar e dar toda a segurança jurídica para a empresa. Uma assessoria contábil nessa situação é bastante importante, porque muitas vezes a startup ela trabalha em regimes fiscais diferentes, que incidem alíquotas diferentes de imposto, muitas vezes material importado, que tem algum tipo de imposto diferenciado, na parte de venda de serviço. Então, uma assessoria também, no caso contábil, é uma questão importante para dar competitividade e até segurança para o funcionamento da empresa também. O contador já é obrigatório ter realmente, né? Então, assim, na hora de selecionar, né, assim, a assessoria contábil, que você selecione, né, uma empresa que vai te dar realmente o quê? Todo um aporte, né, assim, de orientação de consultoria, junto com o seu jurídico. Né, assim, então, os dois têm que caminhar juntos para que a empresa possa o quê? Não ficar, assim, em débito de momento nenhum. Eu só queria reforçar que é uma questão que as pessoas podem estar assistindo e falando assim, não... nossa, eu vou ter que saber de tudo isso aqui. Na verdade, não precisa. Só reforçando aquilo que você já comentou, Gustavo, na verdade, as pessoas não precisam saber de tudo. Elas precisam ter uma boa assessoria desses assuntos para que ela não tenha sentido no sentido de trabalhar conhecendo isso aqui, né? Então, essa é a questão. Eu acho que o Gustavo falou, o contábil qualquer empresa precisa. Em se tratando de uma startup de segurança, eu acho importante a parte do jurídico, mais pela questão de formular
uma boa política de uso que vai proteger você de qualquer problema que você possa vir a ter do que qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que você está oferecendo uma ferramenta de segurança que as pessoas vão estar usando para coisas, para missões críticas, é complicado. Você tem que estar bem coberto juridicamente, ou mesmo que a tua empresa seja uma empresa de prestação de serviço. Para você fazer todos aqueles contratos de confidencialidade e todo esse intermédio, se você não tiver uma boa assessoria jurídica na área de segurança, é um mar perigoso para você se navegar. Bem lembrado, Alberto, bem lembrado. Azevedo, você realmente bateu num ponto interessantíssimo. Por exemplo, se for uma startup de segurança, né, especializada em pentest, né, você tem que modelar todo o objeto do contrato, né, para que depois ninguém possa ser acusado de que fez alguma conduta ou não errada, ou acessou algum dado ou não. E a questão da confidencialidade realmente, que tem que ter para que os dados da empresa, assim, ela se sinta segurança em contratar com você, sabendo o quê? Que você não vai divulgar nenhuma informação que você observar dentro da empresa, se você porventura conseguir penetrar na segurança dela. Então, assim, realmente esses contratos com a parte cliente, eles devem ser muito bem trabalhados do ponto de vista jurídico para que nada possa o quê? Vir a dar um problema, assim, um efeito colateral, digamos, na prestação de serviço. Na verdade, esse juridicamente, esse foi um problema que acabou se criando no Brasil. A gente fez uma coisa para consertar, mas criou-se um outro problema para quem trabalha na área de segurança. Você não deve saber disso. Devido à maneira como ficou muito amplo o texto do Marco Civil, boa parte das atividades da área de segurança elas se tornaram criminosas. Então, por exemplo, você não pode hoje, juridicamente falando, de acordo com o Marco Civil, fazer um programa que vai tentar provar que uma rede está insegura. Você pode acabar se metendo em problema por você estar fazendo esse programa. Infelizmente, eu gosto muito daqui, eu não tenho... Se eu tivesse que abrir efetivamente uma startup grande, alguma coisa nova, eu sou sincero para vocês que eu não abriria no Brasil. Eu talvez abrisse fora aqui por causa de algumas amarras que a gente tem aqui. Não que não dê para ser resolvido, mas somando-se a questão dos problemas jurídicos, com os impostos, com a burocracia, com tudo mais, acaba matando um pouco do empreendedorismo em qualquer área, e especialmente nessa área de segurança, porque você anda bem como você disse, você anda numa linha bem fina, bem tênue, entre onde você está fazendo, e você está fazendo porque você foi contratado para aquilo, e você está fazendo essencialmente o mesmo serviço que uma outra pessoa estaria fazendo de maneira criminosa. Só que como a lei não diferencia muito bem uma coisa da outra, você acaba se metendo em algumas encrencas sem querer. Até ia perguntar para você se você sabe de algum caso, alguém que tenha tido algum problema depois da aprovação do Marco Civil com essa questão, porque ficou muito amplo aquele texto. Olha, eu só comentando, eu queria fazer uma pergunta depois, mas só comentando aqui que você já falou. Bom, eu não conheço ninguém que teve problema com o Marco Civil, mas o Marco Civil tem algumas atenuantes em relação a essa questão. Na verdade, se for uma ferramenta, se você tem um contrato com a empresa que você está prestando serviço de pentest especificamente definido para isso, o Marco Civil não pode atuar sobre você, porque na verdade é uma prestação de serviço e não é uma coisa aleatória, né? Você precisa de serviço diretamente a ele. O Gustavo até pode complementar essa questão. Mas eu queria fazer uma outra colocação em relação ao Brasil. E aí, o que vocês acham? Será que essa lei que provavelmente vai passar, ainda estão só discutindo ainda no Congresso, mas provavelmente, pelo que tudo indica, vai passar essa lei de terceirização, será que vão abrir outras oportunidades para empresas, startups de segurança? O que vocês acham disso? Me permite aqui responder essa tua pergunta, já unindo os dois assuntos, né? Primeiro, quando a gente pensa no Marco Civil, né, uma coisa interessante que está em aberto é o seguinte, por exemplo, os logs que você deve guardar de acesso à internet. Digamos que você trabalha aí com equipamento que vai fazer, né, o log de acesso à internet do pessoal, para bloquear ou não o acesso deles. E agora até me fugiu o nome, já vem, só veio o nome Squid na cabeça, mas não veio o nome da ferramenta, mas não veio o nome do proxy, né? Digamos que você tenha feito um proxy aí fantástico, com a ideia inovadora e colocou lá. Então você tem que se atentar à questão do Marco Civil, que o Marco Civil fala que você não pode chegar e rastrear o que a pessoa acessou. Você não pode dizer que o Alcione acessou o Facebook, depois o LinkedIn, depois etc. O Marco Civil fala que tem que estar lá o acesso data,
hora e o que a pessoa acessou, mas você não pode fazer o rastreio do que ela acessou, senão você está sendo invasivo nesse ponto. Então, juntando isso aí, né, e a questão da terceirização, a tua empresa, quando for montar, né, qualquer tipo de solução, ela tem que também prestar atenção nessa parte da legislação que a gente está debatendo bastante aqui. E que tipo de produto que você vai montar e o que você vai entregar. Né, que começa a vir aquelas histórias que a gente lembra. Pô, será que é importante eu deixar um acesso àquele tipo de equipamento, buscar informações, né, os termos de uso que eu vou colocar, como a gente sabe do Facebook, que ele chega a ser muito invasivo, Gmail, né, da Google, entre outras ideias que apareceram das empresas .com, né, que foi a febre que ocorreu naquela época. Então, na minha visão, realmente, você tem que prestar atenção nesse ponto aí, mas eu discordo em certo ponto, não estaria fora do país ou outro. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a legislação que a gente tem aqui, né? Não desmerecendo o que você falou, Azevedo, mas também para a questão de encorajar o pessoal. Tem problemas aqui, então talvez seria importante a gente pegar os problemas que tem junto com essa legislação que nós temos e tentar criar alguma coisa que funcione em paralelo exatamente para o pessoal adotar. Né? Quem sabe se não é uma oportunidade de negócio para o pessoal que quer montar alguma coisa de segurança utilizando as regras que já tem em jogo do Marco Civil, que as outras ferramentas não estejam ainda alcançando nesse ponto. Você perguntou alguma coisa de mim que cortou meu áudio aqui. Então, tu fala assim, sem querer contradizer o que você disse, a questão de trazer ou não, né, levar para fora a empresa ou não do país, né, mas a questão assim, até que ponto eu posso pegar isso aí, o Marco Civil, né, essas novas regras, como o Gilberto falou que está para sair agora aí, da terceirização, quem sabe eu não consigo unir tudo isso aí e trazer uma nova oportunidade de negócio. Né? Posso visar a questão da segurança. Então, fazer uma ferramenta, criar uma solução, criar uma ideia que não vai ferir essas regras, aliás, que esteja de acordo com as regras que foram lançadas no mercado. Tá? Então, é essa oportunidade que eu acho que a pessoa que está pensando numa startup, criar uma startup, né, trazer a sua ideia para cá, ele tem que pensar dessa forma. E trazer aqui para dentro do país. Né? Eu sou um pouco nacionalista nesse ponto. Acho que a gente tem que investir no país, tem que mudar para criar soluções para cá, para a gente tentar mudar o que ocorre aqui dentro, né? Porque realmente tudo lá fora acaba sendo melhor, né? Os aportes financeiros são melhores, as ideias vão, de certa forma, fluem melhor para lá, como você mesmo comentou, mas acho que o Brasil ainda é uma grande oportunidade de negócio exatamente por isso, por não ter, talvez, tantas pessoas querendo investir aqui dentro as ideias que elas possuem nesse ponto. Inclusive, se você pensar numa área, assim, de oportunidade, a gente pode imaginar a questão do mobile. O mobile é uma coisa hoje que está sendo muito explorada por pessoas, né, maliciosamente. Então, cada dia, eu acho que tem muita vulnerabilidade aparecendo para desktop hoje. Eu acho que o pessoal tem que se informar que para mobile, eu acho que aparece 10 a 15 vezes mais. Existem bancos de dados aí fora de malwares que tem mais de 5.500 malwares que estão ativos hoje no Android, só no Android. Existem para outros também. É que eu estou informado sobre Android. Banco de dados de malwares só para Android e que não estão resolvidos esses problemas. E o pessoal explora falhas em aplicativos que são explorados. Então, quem sabe tentar arrumar alguma coisa na área de segurança, explorar esse lado, né? Não criação de antivírus, que existe um monte, né, dentro, mas tentar trazer a segurança para dentro desse mobile. Eu também acho. A área de mobile é uma área muito grande e é uma boa área para você abrir uma startup de segurança nesse exato momento. Tem muito campo para ser trabalhado. Se for pensar mesmo assim na questão do mobile, inicialmente, quando você olha o que tem de segurança, né, na área de mobile, bom, o pessoal só investe em programas como antivírus. Então, por que não tentar achar alguma coisa diferente, ou num processo de download, ou simplesmente na gestão de aplicativos dentro desses mercados, né, negros que existem aí? Será que eu não consigo olhar, analisar, de certa forma, a fundo aquele código, ou alguma coisa que possa fazer essa análise? Né? Então, eu acho que a gente podia observar. Senhores, vocês têm mais alguma colocação sobre o assunto aí, para passar para o pessoal que está nos assistindo?
Bom, acho que, por mim, pelo menos, a gente deu uma passada geral aí sobre as questões tanto burocráticas como questões de empresa, um pouco da questão técnica e jurídica também, para quem está pensando em abrir uma startup, acho que tem um bom ferramental aí para começar a pensar, né, do tamanho do abacaxi que ele vai começar a plantar, né, a partir de agora aí. Mas é legal, acho que tem muito mercado aí, dá para trabalhar bastante bem aí com as coisas. Bacana. Então, pessoal, acho que então nós estamos chegando ao fim aí do nosso webcast de hoje. Vou abrir aqui o espaço, então, né? Vamos começar, como sempre, na ordem que vai aparecendo aí. Azevedo está inicialmente. Trazer as notícias, né, nesses últimos tempos aí, como a gente está um tempo fora do webcast, as notícias que a gente ficou por fora nesses dias aí, e apresentar, né, o pessoal, o público aí. Então, começa aí por você, Azevedo. Né, por favor, você selecionou alguma notícia aí para apresentar para o pessoal? Na verdade, eu tenho uma sugestão para o pessoal que tem interesse nessa parte de segurança. A gente estava falando agora sobre segurança de mobile. Tem uma ferramenta que chama-se Zanti, Z-A-N-T-I, que é uma ferramenta de Mobile Risk Assessment, uma ferramenta de fora. E ela é uma ferramenta extremamente interessante para quem tem interesse nessa área. Ela é muito bem feita, você consegue fazer coisas incríveis que você só conseguia fazer antigamente, em termos de diagnóstico, de rede, de gerenciamento de risco e procura de falhas e vulnerabilidades, coisas que você só fazia no teu laptop, hoje em dia você consegue fazer no celular. Então, já que a gente falou de startups, essa é uma ferramenta relativamente nova, eu queria deixar de dica para o pessoal baixar e dar uma olhada, que é uma coisa bem bacana. Bacana, legal. Legal. Tudo bem? Bom, eu queria destacar, né, uma notícia que me chamou bastante atenção na última quinzena aí, que a gente sempre pensa em segurança e pensa assim, não, então eu quero um computador que não vai ter ataque nenhum, eu quero protegê-lo do mundo exterior, então eu vou desligar ele da rede, o famoso air gap, né? Ou seja, então não vai estar ligado nem a rede sem fio, nem a rede cabeada, não vai estar absolutamente ligado a coisa nenhuma. E aí, uns pesquisadores descobriram que também poderia se haver comunicação entre dois computadores usando ondas de calor. Uma questão realmente surpreendente, né? Essa situação de eu ter um ambiente de onda de calor, né, entre dois computadores, e aí ele podendo trocar informações, trocar ambientes, trocar informações, até trocar ou roubar informações, dependendo do tipo de vírus que está do outro lado, do malware do outro lado, poderia até estar transmitindo informações entre dois computadores e roubando informações através de ondas de calor, que é uma coisa realmente nova, né, nessa situação. Então, veja que o air gap já não é mais assim tão seguro assim, já temos que também pensar numa outra forma de proteção, né, não só das ondas eletromagnéticas e das ondas de cabo, mas também até da questão de proximidade dos computadores. Né. Acho que me chamou a atenção essa notícia da quinzena aí. Martinelli? Bom, eu quero comentar sobre essa questão ligada à startup. Né, alguns projetos de lei que elas vêm deduzir, né, os impostos que incidiriam sobre as startups. Né? Então, esse é um conceito relativamente novo e o Brasil tem uma série de projetos de lei para realmente reduzir, né, a incidência de impostos nas startups, propiciando o quê? Né, assim, a abertura de mercado, né, e o investimento, né, assim, de empresas realmente estrangeiras no mercado nacional. Né? Então, assim, essa é uma ideia que a startup pode ficar realmente, né, no radar, quem de repente já tem a ideia que é abrir uma, se quiser, enfim, esperar um projeto de lei virar lei, eu não aconselho. Porque na hora que o projeto de lei virar lei, você obviamente vai ser alcançado por ele. Dali para frente, talvez. Né? Então, assim, mas será alcançado por ele. Então, é um mercado que o Brasil assim, tem interesse e está investindo. O problema é que o processo legislativo ele é um pouco lento. Mas existem iniciativas do Estado, assim, do governo, né, de que você possa o quê? Propiciar, né, fomentar o mercado de startup nacional. Bacana. Pessoal, eu vou também passar aqui uma notícia aqui interessante, tá? A Microsoft, ela está tentando
instigar a gente que é da área de segurança a buscar novas soluções. Eles realmente desistiram da mesmice do Internet Explorer em buscar somente as mesmas vulnerabilidades. E em janeiro agora eles anunciaram o novo navegador Spartan, então minhas piadinhas vão acabar sobre o Internet Explorer, infelizmente, a partir dos próximos webcasts aí, na hora que a Microsoft lançar a final. E eles lançaram, então, falaram que dia 21 de janeiro, o Spartan, junto no evento do lançamento do Windows 10, que ele vai fazer a substituição em cima do Internet Explorer. Então agora é só aguardar a partir dos próximos webcasts, quando ele for lançado, para a gente trazer as vulnerabilidades que ele vem apresentando aí para o público. Brincadeiras à parte. Você vai mudar só o nome, a piadinha vai ser agora com o Spartan, não vai ser mais com o Internet Explorer. A brincadeira vai continuar, mas só mudou o nome. Só muda de endereço, só muda o nome só, e a carinha, assim, o que tem por baixo é o mesmo. Eu até falar pro pessoal, né, a gente está tendo uma reformulação, né, na equipe aí do SecurityCast, né, aproveitando o encerramento, e alguns integrantes saíram, outros estão entrando. A equipe ainda continua, a antiga equipe ainda continua eu, o Sudré e o Martinelli, agora está entrando o Azevedo aí. O Azevedo não sabe, não acompanhou todos, mas sempre é uma brincadeira que a gente perturba, quer dizer, da minha parte, né? Eu sempre tenho que dar uma alfinetada no Internet Explorer, porque a vulnerabilidade é semanal. Eu apresento segunda-feira o webcast com a vulnerabilidade da quarta-feira passada que a Microsoft foi anunciado. Então a gente fica nessa brincadeira aí sempre. Por isso que eu estou falando que vai mudar essa piadinha. Mas então eu quero agradecer a todos aí que acompanharam o nosso webcast, né? A gente teve nessa volta aí desse gap que houve, do retorno, a gente teve bastante espectadores aí acompanhando nosso webcast. Fico bem grato pelo público que acompanhou, que infelizmente teve alguns problemas com a questão de perguntas e respostas aí com o pessoal, mas se você tiver alguma dúvida a gente pode buscar lá nos nossos canais de comunicação. Quero agradecer as mensagens que algumas pessoas mandaram aqui no Facebook, né? Agradecer principalmente aos nossos amigos de sempre aí, Sudré e Martinelli, e agradecer ao Azevedo pela primeira participação, né, com a gente, inclusive nesse ano, né, primeiro webcast nosso, com Azevedo, que tem vários webcasts ainda por aí, vão vir. E então vou abrir espaço para vocês se despedirem, para mandar um abraço para todo mundo. E não esquecendo de fazer lembrar o pessoal aí para depois acessar nossos canais de comunicação. Então começa aí, Azevedo, você pode se despedir da galera aí, mandar um abraço para todo mundo, um beijinho da Xuxa. Foi um grande prazer participar. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Foi muito legal. A partir de semana que a gente vai estar aí de novo. A gente pode manter se comunicando, né, pela página no Facebook, pelos nossos outros canais de comunicação. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente, e semana que vem tem mais. Sudré? Opa, beleza. Bom, prazer, então, obrigado aí para a audiência, o pessoal que está assistindo com a gente aí, que mandaram as perguntas também, as mensagens que mandaram pelo Facebook para mim. Um feliz ano novo a todo mundo, né, que agora é o primeiro webcast do ano. E, bom, vamos ter o próximo webcast agora dia 27 de abril, está marcado, né, daqui é o nosso programa quinzenal, então 27 de abril está aqui. Agradecer aí e dar as boas-vindas agora oficialmente aí ao Azevedo, ao Alberto Azevedo, que agora faz parte da equipe fixa do webcast aqui do SecurityCast. E lembrando aqui que tudo que a gente conversou aqui, quem quiser depois acompanhar ou divulgar, tem lá a nossa página do Facebook, facebook.com/seccast, e o grupo que é o SecurityCast, Facebook Grupo SecurityCast lá também. Né? E no canal no YouTube, youtube.com/SecurityCast, e lembrando também que quem quiser ouvir apenas o áudio dessa gravação, vai estar o áudio e o vídeo separado lá no iMasters, no nosso canal do iMasters, que é o imasters.com.br/perfil/SecurityCast. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí, boa noite a todos, e aí até a próxima SecurityCast. Obrigado aí ao Azevedo, a Martinelli e o Alcion aí pela companhia. Pessoal, obrigado aí pela presença, pela audiência, pela participação. Em detrimento disso, que a gente tem sempre ânimo de fazer o SecurityCast, né, e vamos acompanhando agora para votar no próximo tema do próximo SecurityCast. Obrigado a todos e uma boa semana para todo mundo.
Pessoal, muito obrigado então aí a todos os nossos participantes, né? Como eu já falei, inclusive o Azevedo está integrando aí nossa equipe. Avisar aqui, fechar os avisos, né? No dia 27 de abril nós vamos ter mais um webcast, vamos colocar em votação no nosso grupo, no nossa fanpage no Facebook, né? Que é facebook.com/seccast. No nosso canal do YouTube, ele vai estar disponível depois para quem quiser assistir, né? O youtube.com/securitycast. No iMasters, como já foi falado aí, né, imasters.com.br/perfil/securitycast, e vai ter lá, como eu falei, o áudio, né, e como foi falado pelo André, o áudio e o vídeo para vocês acompanharem. Senhores, então, muito obrigado a todos que participaram, tenham uma boa noite aí, e até mais, Obama. Um abraço.